Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do B2Bench, o nosso podcast do GPTW, né, do Great Place to Work, que tem por objetivo partilhar as melhores práticas e cases, só trazendo gente craque, fera e também, claro, as melhores empresas para trabalhar. Vem aqui frente a frente conversar com a gente, viu? Olha só, eu sou Cauê Oliveira, diretor de Educação Corporativa do GPTW, já estou há 15 anos no GPTW e é um prazer apresentar esse podcast hoje que tem como nome, eu amei o nome do podcast, até vou ler aqui para não errar, tá? Como crescer rápido sem perder o propósito que une as pessoas. A empresa e a pessoa que a gente vai entrevistar hoje teve um crescimento vertiginoso e conseguiu, nesses últimos anos, conquistar esse selo do GPTW consistentemente, e não é qualquer selo não, viu? Foram premiados de forma nacional, de forma internacional, através das melhores empresas da América Latina, localmente, por setor. Realmente vale a pena pegar essas dicas, esse benchmark, por isso que inclusive o nome do podcast é B2Bench. Então, sem mais delongas, quero dar uma boa tarde agora, né, para você, Bruno. Obrigado, Bruno. Bruno Meurer, falei certo? E é difícil de falar, né, Cauê? Verdade. Não, aliás, até curiosidade, Bruno, de onde vem esse seu sobrenome? Vamos começar o nosso bate-papo já. É um sobrenome alemão, Tá. né? Então o E e o U viram um Oi aí, mas toda vez que eu vou fazer um cadastro eu viro Meurer mesmo. Meurer, vocês vão ver ali depois ali no GC, né? Vai parecer Meurer, mas fala Meurer, né? Eu tô treinando aqui o meu alemão, não é isso? O dia que for apresentar o GPTW internacional na Alemanha, já sabe falar os nomes. Já tô sabendo já. Bruno, obrigado por ter vindo aqui, você, né, que veio de Itajaí pra cá. A gente faz essa gravação aqui no estúdio em São Paulo. Obrigado pelo carinho. E conta um pouquinho sobre quem é o Bruno e logo depois já fala um pouquinho de qual que é a empresa a qual você dirige, né, fundou, que é a Next Shipping, que é uma empresa que vale a pena ser estudada. Tá certo. Primeiro de tudo, muito obrigado, Cauê, pelo convite, toda a equipe do GPTW, né? Para nós é uma honra dividir a história da Next com vocês, até porque o GPTW ele era um sonho antes mesmo de a Next existir, né? Então tá aqui hoje dividindo essa cadeira e podendo compartilhar as práticas da Next é uma honra. Muito obrigado. Gente que agradece. Até na camiseta você colocou Next, tá aqui, tá no braço aí, adorei aí, viu? Vestindo a camisa GPTW. Literalmente. Tá no coração e tá no braço. Maravilhoso. Cauê, então eu sou Bruno Meurer, né? Eu brinco, existe uma diferença entre ser e estar, uhum, né? Então quem eu sou? Eu sou pai de 3 filhos, né? Da Duda, da Serena e do Benício, um pai super babão, né? Que adoro... Como que é aí ser pai de 3? Depende do momento, às vezes é loucura. Imagino. Marido da Tiaia, né? Sou filho caçula de uma família de 4 irmãos. Uhum. Né? E vivi a minha história aí de infância e de crescimento sempre acompanhando meus pais muito, trabalhando muito, ajudando muito os outros, né? Minha mãe ela é professora, ela foi professora por muitos anos dentro de uma escola que ficava na maior comunidade do estado de Santa Catarina. E eu estudei lá também, né? E eu estudando lá e eu vendo ela ajudando os outros, né? Me fez muito dessa pessoa que eu sou de querer ajudar ao próximo, né? Então eu cresci muito com esse exemplo e com a vontade de fazer a diferença. E uma das formas de fazer a diferença que eu encontrei na vida é através do empreendedorismo, né? E de ter na minha empresa, então, que é a Next Shipping, um lugar onde as pessoas elas possam encontrar a felicidade, onde a gente possa devolver às 18 horas para as famílias, né? A Next foi fundada em 2017 com um grande objetivo, né? Nós estamos na área do comércio exterior, mais especificamente no agenciamento de cargas. Fazemos a logística internacional, né? De tudo o que o Brasil exporta ou importa, a gente transporta isso. De uma maneira muito resumida, vocês fazem o transporte e tudo isso. Só interrompendo, perdão, você falou que foi fundada em 2017 e você é um dos fundadores da Next, né? Isso. A Next foi fundada por mim e pelo Evandro, né? Somos 2 amigos que nos conhecemos na faculdade. E tínhamos esse mesmo desejo de fazer a diferença, né? Nesse mundo corporativo tão rígido, né? E tão numérico, né? Trazer um olhar mais para as pessoas. E iniciamos essa empreitada os 2 mais 3 pessoas, né? Então, fomos 5 pessoas que começaram a empresa, mas os fundadores somos eu e o Evandro. Aliás, um abraço aí pro Evandro, que eu também conheço, um queridíssimo aí do GPTW, e tá sempre aí com a gente, né? Evandro Turato. Ele carrega no coração também, assim também, como eu sei que ele leva a marca GPTW também por onde quer que vá, é um queridíssimo. Isso mesmo. Então, lá em 2017, né, a Next nasceu, né? Eu trouxe para dentro da empresa e o Evandro também essa nossa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, né? E neste momento eu estou diretor da área de gestão de operações, né?
E nós, dentro desses 8 anos de existência da empresa, posso falar que, baseado nessa filosofia de olhar para as pessoas, foi o que nos impulsionou demais, né? Tivemos, como você falou, um crescimento bastante vertiginoso, Uhum. né? O nosso ramo ele é muito competitivo. Essa área do agenciamento de cargas, só na nossa cidade, né? Eu tenho quase 100 empresas com CNPJs abertos, né? Nossa. E a Next saiu então da posição de 0, porque no momento que nós abrimos nós tínhamos 0 Uhum. clientes, né? E hoje, por exemplo, dentro das importações marítimas, a Next está sempre brigando num ranking ali das empresas nascidas em Santa Catarina entre terceira e quarta posição, Nossa. né? Um destaque mesmo, né? Com certeza. Então, a filosofia de apostar nas pessoas, né, se comprovou através desses 8 anos, visto que nós estamos em lugares, né, que as outras empresas com muito mais tempo de mercado não conseguiram chegar. Uhum, uhum. E vocês começaram, né? Você, o Evandro e essas outras pessoas, 5 pessoas. E hoje estão com quantos colaboradores? A Next tem quase 200 pessoas hoje na sua Uau. equipe. É bastante gente. Já é um médio porte, né? Não é uma pequenininha, é uma médio porte, médio para grande já, né? Isso. Imagino que um faturamento bem grande também nesses últimos tempos, né? Sim. O faturamento da Next hoje, ele... Acredito que no próximo ano ou outro a gente beira o lucro real, né? Uhum. Nossa, em pouco tempo, né? Desde É. 2017, alguns anos aí Sim. à frente. E aí, até aproveitando, né? A que você acredita que se deve esse crescimento? Claro, tem uma questão estratégica muito grande, né? Vocês vieram desse ramo do comércio exterior, trabalharam em outras empresas, aprenderam. Mas quando a gente fala dessa área de pessoas, a que se deve a Next estar tão premiada assim no GPTW? Até se você quiser citar um pouco dos prêmios que vocês já participaram. Vocês participam desde que ano? Como que tem sido a história de vocês junto ao GPTW? Certo. A gente iniciou nossa história no GPTW assim que nós pudemos participar dos rankings, Tá. né? Então, em 2019 foi o ano que nós pela primeira vez nos inscrevemos no Uhum. GPTW. Como eu te falei, era um sonho antes mesmo da Next existir, porém a gente precisou de um tempo para fazer uma organização da empresa para chegar ali. Tá. E lá em 2019, quando nós vimos que nós estávamos com 30 pessoas e que a gente poderia começar a participar dos rankings, foi o primeiro ano que nós nos inscrevemos. Legal. E para nossa grande felicidade, neste primeiro ano que nós nos inscrevemos, nós já fomos premiados no ranking de Santa Catarina como a melhor pequena empresa para se trabalhar do estado. Primeiro ano, primeiro lugar. Primeiro ano, primeiro Isso é lugar. raro, hein? Muito raro. Mas também, claro, vocês já estavam preparando esse terreno, como você falou. Achei legal essa frase sua, né? Ou seja, mesmo antes da empresa existir, já era uma filosofia a qual vocês queriam galgar, não é? Exato. Surgiu já desde os fundadores essa ideia, essa ideologia, essa mentalidade, não é? Isso aí. E hoje a gente é premiado em alguns segmentos de ramos diferentes, de rankings diferentes, né? Então, Uhum. o ranking estadual, nós estamos consistentemente lá, né? Tá. Voltamos agora na categoria de médias empresas, né? Isso. Fizemos essa passagem no ano de 2024, a primeira posição do estado de Santa Catarina. Eita, ainda é primeiro lugar, né? Primeiro. Medalha, vocês gostam da medalha de ouro, A gente hein? gosta de estar lá, de brigar com os grandes, Tá né? certo. E aí, Cauê, além do estado de Santa Catarina, nós estamos dentro da premiação nacional, né, do Uhum. GPTW Nacional, do GPTW Latam, né, e fazemos parte de alguns rankings também setoriais, como, por exemplo, de óleo e gás, né, das Uhum. empresas de logística que prestam serviço, né, para esse nicho do óleo e gás, e do Jornada Flexível também, né, Ai, essas que são as legal. nossas premiações, e ao todo aí a gente acumula, logo a gente vai chegar nos 15 prêmios do Great Place to Work. Ô, coisa boa. Tem prateleira lá pra tantos troféus? Vai, constrói, né? Estamos construindo, a empresa está ampliando esse ano e a gente vai ter lá o andar das premiações e os troféus do GPTW vão Ô, tá lá. coisa boa. Não, nem falando isso, eu achei massa, né? Porque eu acompanho bem vocês, né? Já temos uma relação de longa data. E esse ano, quando vocês foram premiados América Latina, né? Ou seja, atravessando aí as fronteiras do Brasil, vocês fizeram algo diferente para comemorar, né? Conta Sim. pra gente, vocês estiveram lá em Buenos Aires para receber o prêmio, né? Isso. Mas o que vocês fizeram com a turma lá? Como foi a surpresa? Então a gente se preparou, né, ao longo da noite, vamos chamar assim, para que os nossos colaboradores pudessem chegar no dia seguinte e ter essa surpresa, né? Uhum. Então nós estendemos uma faixa gigantesca em toda a empresa lá, do quarto andar, né, do O prédio de prédio vocês. todo até o chão, estampando o nosso orgulho, né, Uau. de levar Santa Catarina pro mundo. Uhum, né? uhum. Então nós trouxemos esse orgulho não só onde a Next está fisicamente, mas nós espalhamos 13 outdoors, né, pela cidade
cidade de Itajaí pela cidade de Balneário Camboriú, que é a cidade do lado, que Aham. muitas das nossas pessoas vivem lá, Sim, né? sim. Para que todo mundo pudesse enxergar o tamanho do orgulho que era poder levar e representar o nosso estado, né? Uhum. Como uma empresa, né, que faz a diferença na vida das pessoas, olhando mesmo para um nível global, né? E, Cauê, é legal Legal. até trazer esse ponto, porque a gente às vezes pensa que esse feito, né, ele se resume à nossa gente, mas ele não é uma verdade, né? Ele transborda as paredes da empresa. Sem dúvida. Inclusive, nós recebemos uma moção de honra do governo do estado de Santa Catarina, né, por levarmos o estado de Santa Catarina para o Great Place to Work nacional, Nossa, eu não né? sabia disso, que Sim. máximo. Que Então, nós fomos legal. chamados nessa Assembleia Executiva do Estado, né, Uhum. para um agradecimento especial, né, de dizer, olha, vocês estão ajudando a levar Santa Catarina para os olhos do país através do Great Place e assim fazendo com que boas mãos de obra queiram se instalar no nosso estado, né, e possam contribuir com as nossas empresas. Nossa, que coisa linda. Ó, fiquei emocionado com essa história, porque isso é muito legal, né? Tem algumas empresas que até fazem esse tipo de prática, assim, ó, nós somos um excelente lugar para trabalhar e queremos estimular, por exemplo, que os nossos fornecedores também sejam, que os nossos Sim. clientes também sejam. A gente até teve um case muito legal da empresa Electro, que eles faziam um prêmio Aham. do GPTW, só que para os fornecedores, para ver quais eram os melhores fornecedores de GPTW, ou seja, Olha estimulando. que legal. Porque é meio óbvio isso, né? Você quer consumir, né, ser cliente daquelas empresas que tratam bem seus colaboradores, que realmente tem uma prática relacionada ao bem-estar, ao cuidado das pessoas. E isso faz a diferença, né? Sim, Puta, muito legal. Parabéns aí, levar obrigado. Santa Catarina para o mundo aí, né? Isso. Vamos voltar para o tema do crescimento, que aqui é o nosso temática do dia de hoje, né? Ou seja, como crescer, né, esse crescimento rápido sem perder a essência. Então, é a pergunta que eu quero fazer. Na sua visão, como que a Next Shipping foi crescendo tão rapidamente assim nesses últimos poucos anos de vida, sem perder essa essência lá de trás né, dos sócios, dos fundadores, desse querer cuidar bem das pessoas e, claro, também alcançar o resultado, porque tem que ser o teamwork, né? E até Exato. conta um pouquinho dessa história que nos bastidores a gente estava falando de que, ué, mas isso aqui é um great place to work, mas tem meta, como que é isso, né? Sim. Claro. Assim, Cauê, eu acho que, primeiro de tudo, o mais importante para que a gente pudesse atravessar os anos, né? Continuando a ser um GPTW e crescendo com isso, né? Foi ter uma cultura muito sólida que defendesse essas nossas crenças, né? Uhum. A gente crê na filosofia do Great Place to Work, né? Então a gente precisa ter uma cultura que defenda isso. Quando a empresa ela é pequena, é muito fácil, né? Porque essa filosofia ela nasceu de mim e do Evandro, né? E ela foi de nós, né, cascateando para as outras pessoas. E no momento de uma empresa de 20 pessoas, 30 pessoas, você ainda consegue ter contato com todos, né? E você Uhum. consegue ali ir transmitindo isso para todas as pessoas no dia a dia. A empresa cresce, você precisa trazer novos líderes, né, que vão permear entre o time que você já não alcança mais, né? E aí aquela cultura que para nós é muito clara, ela ao ser passada, né, ela não pode ir se perdendo. Não pode acontecer um enfraquecimento da cultura, né, Uhum. entre o fundador e a pessoa de base que acabou de chegar. Então a Né? liderança aí se torna uma chave essencial nessa transmissão cultural e da essência, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, então, fortalecer, proteger a cultura, Tá. né? E para proteger a cultura, a gente acredita muito em trabalhar com os valores. Né? Muitas empresas têm valores ou princípios para botar lá na parede e ser uma coisa bonita. Um enfeite, né? Um pedaço do site da empresa. É, exato. Né? A gente acredita que a gente precisa viver os valores. Porque se cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, Uhum. né? Eu, como empresa, preciso transmitir para as pessoas qual é o comportamento que elas têm que ter quando ninguém está olhando. Exato. Né? Então, os valores muito claros, muito bem descritos e que resumem os comportamentos que nós queremos nas pessoas. E aí, Uhum. estes valores precisam traduzir, sim, o GPTW. Né? Uhum. Então, a gente tem diversos valores na Next que reforçam isso. Um deles, inclusive, inspirado em vocês, né? Em um dos benches, ó, B2 Bench, Ai, que essa fizemos com ideia. vocês, Aham. né? Que é o coletivo antes do individual, né? Ótimo. Então, que as pessoas entendam que acima dos seus interesses pessoais estão os interesses de todos. Uhum. Né? Isso reforça muito o sentimento de justiça, Uhum. porque ela sabe que ela não vai ser preferida hoje, mas se ela não for preferida hoje, ela não vai ser preterida amanhã, né? Que as decisões são justas, tem razões para acontecer. Uhum. Né? Então, todo o conjunto de valores da empresa precisa traduzir esta cultura de um ótimo lugar para se trabalhar, né?
E ela precisa ser vivida de verdade. Uhum. Então, uma das nossas grandes ferramentas para ao longo do tempo não se perder neste caminho foi isso, foi a cultura como um grande pilar. Uhum. O ponto número 2, acredito, Cauê, que foi ouvir as pessoas, né? Então, quanto mais distante a gente estava das pessoas, menos nós ouvíamos elas no dia a dia. Uhum. E aí a gente passou a ter que criar ferramentas para ouvir as pessoas, né? E acertar mais. Ouvindo eles, a gente acerta mais, né? A pesquisa do GPTW é uma das ferramentas que nós aplicamos, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava desenvolver alguns mecanismos internos para ouvir as pessoas com maior frequência e também em cada uma das ações, né? Vou te dar um exemplo, assim, Legal. é um exemplo que eu gosto de comentar sobre ouvir, né? Quando nós abrimos a empresa, a gente queria, nas nossas confraternizações, oferecer para os colaboradores algo que eles talvez não acessassem no dia a dia. Então, eu me lembro muito do primeiro aniversário, nós levamos todo mundo num bistrô. E o pessoal adorou aquela ação. Eles falaram, nossa, que legal, um lugar que eu não vou no dia a dia, tive uma experiência nova, Uhum. etc. Né? A gente tomou aquilo como verdade. E aí a gente começou em todas as nossas ações, né, fazer coisas assim pro time. O time cresceu e a gente foi repetindo aquela fórmula que naquele Aham. O momento deu bistrô toda certo. vez. E eu me lembro muito de uma festa que eu fui, que era um churrasco de meta, e enquanto a maior parte das empresas fez, sei lá, a costela a fogo de chão, a gente fez o salmão assado no fogo de chão. Tá. E a gente achou que aquilo lá ia ser o máximo, porque era algo diferente mesmo. É. E aí eu lembro que eu fiquei até o final dessa festa e o pessoal virou pra mim e falou assim, ó, Bruno, quer ir com a gente no McDonald's? Ah! E aí eu falei, gente, peraí. Se a gente investiu tudo que a gente investiu e no final o pessoal tá me convidando pra ir no McDonald's, tem alguma coisa errada? Sim. Ou seja, eles estão indo embora com fome? É? E aí aquilo deu um estalo e a gente foi perguntar pras pessoas assim, o que você quer numa festa? Né? E as pessoas falaram assim, não, eu quero o churrascão, a bebida, a Aquela música. comida mais à né? vontade. É. E aí algumas pessoas falaram assim, eu até não me sinto muito à vontade nesses eventos da Next, porque não é o ambiente que eu tô acostumado, né? Ou seja, a gente tava fazendo algo repetidamente e achando que tava acertando demais e tava errando demais. Uhum. Por quê? Porque a empresa cresceu, nós ficamos longe das pessoas e a gente já não tava mais na conversa do dia a dia para ouvir elas. Uhum. Olha É. que interessante. Então a gente começou a usar mais ferramenta. Uhum. Né? Então vamos fazer uma pesquisa, vamos perguntar como que você quer este evento, Uhum. né? E assim para muitas coisas da empresa. Legal, é uma cultura participativa. Como você falou, né? O coletivo vem antes do individual, né? Às vezes para um indivíduo esse bistrô seja o máximo, mas para o coletivo o melhor seja um churrascão, como você falou, né? E escutar é fundamental. A gente sempre fala isso no GPTW, né? As pessoas quando perguntam pra gente qual é o primeiro passo para construir um ótimo lugar para se trabalhar, a gente não tem dúvida nenhuma de falar o primeiro passo, escute as pessoas. Porque a partir da escuta, o que é um great place to work para o Bruno, talvez não seja para a Bárbara, talvez não seja para o Cauê. Né? Então, é claro, existem questões essenciais que a gente mede na pesquisa de clima, tais quais a confiança, o respeito, a imparcialidade, orgulho e camaradagem, que isso é intrínseco a qualquer pessoa, independente dos 170 países onde o GPTW está, mas existem assuntos peculiares. Né? Nessa história que você falou, eu lembrei de um case que a gente sempre conta, de um líder que falou assim, nossa, a gente precisa celebrar os aniversários, coisa que muita empresa faz, né, aquela festinha e tal. E aí, fizeram uma festinha surpresa para um funcionário, né, logo de cara. E esse cara ficou totalmente tímido, ficou assim, da cor do GPTW, vermelho. Sim. O que aconteceu? E aí, ele falou assim, olha, eu agradeço a intenção de vocês, eu sei que foi positiva, mas eu tenho uma religião que não comemora o aniversário. Então eu me senti aqui naquela entre a cruz e a espada, né? Sim. Será que eu celebro ou não? Então ele ficou tímido, ficou sem graça. Então olha que interessante, às vezes pra mim é o máximo celebrar o aniversário pra ele, o melhor era não fazer nada. Então, interessante essa sua história aí da confraternização. Adorei, já vou anotar aqui para as minhas próximas práticas aí. E assim, né, Cauê, o escutar não é esperar que a pessoa venha te falar. Você vai atrás pra ouvir. Que lindo isso. Ó, adorei. Vai ser um corte já isso aí. É isso, às vezes a gente fica esperando as pessoas conversarem, mas não, a gente tem que ir atrás com mecanismo, com ferramenta, com muita baixa guarda, né? Ou seja, não tem que ter essa coisa armada, né? Ou seja, eu quero escutar para escutar mesmo. Sim. Tem uma frase que diz assim, né? Hoje em dia as pessoas não escutam porque querem escutar, mas porque querem responder. E isso é um problema, né? É muito comum isso, né? E a parte daquele colaborador, né? Que falou, como que é isso aqui? É um great place to work, mas aqui tem pressão por metas e resultados? Você contou pra gente? Esse foi um desafio super
existente no início da empresa, né? Porque, como eu te falei, a fala do GPTW, ela não nasceu em 2019, né? Uhum. Nós já trouxemos ela lá no dia 1 da Next, que nós queríamos ser um ótimo lugar para se trabalhar. O GPTW era uma meta, né? E o colaborador, ele ouvia isso e em alguns momentos ele se perdeu no entendimento do que era isso. Hum. E aí a gente ia cobrar o colaborador e ele falava assim, não, mas espera aí, como assim você está me cobrando, né? Aqui não é o melhor lugar para se trabalhar, né? Ou você precisa fazer algumas correções, não é nem só cobrança de meta, algumas correções de comportamento, né? Sim. Eu falei assim, não, mas por que você está me chamando a atenção aqui? Você não pode me chamar a atenção, né? E aí nós tínhamos que lembrar as pessoas que aqui é um great place to work. Não é só o É um great place. É. Exatamente. E isso foi um dos maiores desafios da Next, alinhar essas expectativas das Uhum. pessoas com o que é um ótimo lugar para se trabalhar. Perfeito. E ao fim, Cauê, alinhar até as nossas próprias expectativas, né? Porque o que acontece? A gente achava que esse era um discurso que não precisava ser feito, né? A gente achava que se na nossa mente estava muito claro, na mente das pessoas todas também estaria muito claro. E a gente percebeu que as pessoas iam entrando na empresa e elas achavam que elas iam encontrar a empresa perfeita. Ah, Inclusive, quando nós ganhamos o prêmio de melhor empresa para se trabalhar de Santa Catarina, a gente teve um boom de currículos. Imagina. A gente recebeu mais de 180 currículos nos próximos 10 dias. uhum. Nossa, só em 10 dias, é muita coisa. 10 dias é muito currículo depois que a gente recebeu esse prêmio. E aí a gente foi trazendo as pessoas e foi fazendo entrevistas. E quando as pessoas chegavam, elas viam problemas, né? Elas diziam assim, mas a melhor empresa para se trabalhar de Santa Catarina tem problema? Deixa eu até aproveitar e perguntar. O Great Place to Work em si, tem problema lá, Cauê? Tem, não tenha dúvida. E a gente fala muito isso, é great place to work, não é perfect place to work. Porque no fim das contas é muito isso, né, Bruno? Um excelente lugar para trabalhar, assim como qualquer empresa, é construído por pessoas. E as pessoas são imperfeitas, né? Perfeito. Eu falo isso, quando eu falei que a gente teve que ajustar a nossa própria expectativa, foi esse discurso. Eu falo isso muito dentro do Next. Eu digo, gente, nós somos pessoas imperfeitas. A Next é feita de nós. Então, como é que nós podemos esperar as pessoas perfeitas, a empresa perfeita, de pessoas imperfeitas? Uhum. Né? E a Next também não será o melhor lugar para se trabalhar para todos. Porque existem coisas que a empresa que está no outro lado da rua é melhor do que a Next. Uhum. Então, ela é melhor do que nós em algumas coisas. Eu sou melhor do que o concorrente em muitas coisas, por isso que talvez eu estou na frente dele. Sim. Né? Mas dependendo da pessoa e até do momento de vida de cada um, pode ser que hoje eu seja a escolha número 1. E pode ser que amanhã, numa nova fase de vida, que ele esteja valorizando outros pontos, ele vá para o lugar onde a Next talvez não seja tão boa assim. Uhum. Né? Uhum. Então, nós mesmos alinharmos essas expectativas foi parte do processo. Exato. Porque nos doía muito no começo, quando alguém saía da Next para trabalhar em outro lugar, e a gente tinha se esforçado demais para ser a melhor empresa para aquela pessoa, né? Uhum. E nós falávamos, poxa, depois de tudo que eu fiz, ela foi embora. É. Né? E hoje a gente já entende que tá tudo bem. Né? Uhum. Porque naquele momento de vida, talvez, o que ela está prezando mais não é o que eu posso dar. Nossa, que lição de maturidade isso, hein? Para nada como a maturidade, né? Isso E o mesmo. tempo de Isso foi o vida, tempo, né? é. É o Aham. tempo que vai trazendo esse aprendizado aí para vocês. Muito legal. Eu acho que uma fala muito potente que você trouxe pra gente agora, né? A empresa número 1, no caso de Santa Catarina, tem problemas, não é perfeita e pode não ser a número 1 para mesmo quem tá trabalhando ali, né? Isso é muito interessante. Eu até confesso para ti, viu, Bruno, que a gente tem, né? A gente faz muitas premiações, muitos rankings e tal. E quando eu olho para algumas empresas ali ranqueadas, eu fico imaginando, né, será que eu seria feliz trabalhando ali? E muitas dessas eu olho assim e falo, jamais seria feliz trabalhando nessa empresa. O que significa que que não significa que essa empresa não seja ótima, mas ela é ótima para quem lá está. Exato. Talvez eu que tenha outra visão, outros valores, ou outro momento de vida não seria bom para mim. Então é isso que muitas vezes o nosso público que também está nos escutando precisa entender, né? A Next Shipping é ótima para quem lá está trabalhando. Talvez quem não esteja e olhe de fora não ache, né? E é interessante porque, como eu disse, eu sigo vocês aí nas redes sociais e aí a gente observa coisas muito bacanas que vocês fazem, né? Como você falou mesmo, aquela faixa, né, de cima a baixo no prédio, dizendo que vocês são Great Place to Work América Latina, espalhar os outdoors aí, e aí você olha, às vezes, aquele calorzão, vocês dão sorvete pro pessoal, Sim. Aham. aí de repente tá aquele frio, é uma sopa, aí, e há um bônus diferente e tal.
Mas não é só isso, né, que faz uma excelente empresa para trabalhar. Tem algumas questões da essência que a gente até anotou aqui no na ficha de perguntas, que é o jeito Next Shipping, né? Se você pudesse dizer uma prática que te chama atenção, assim, falar assim, nossa, essa prática é uma que eu tenho muito orgulho de dizer que nós fazemos, já que o nosso podcast chama-se B2Bench, Sim, que prática você elegeria para contar pra gente? certo. Eu acho que antes de falar da prática, eu vou falar uma coisa, que a gente faz as nossas ações com a intenção de trabalhar o sentimento das pessoas, né? Eu sempre falo o seguinte, tudo que o dinheiro pode comprar, qualquer empresa pode fazer. Então eu me baseei muito nisso e eu converso muito com o time de gente de gestão sobre isso. Quando nós vamos fazer algo, vamos fugir daquilo que é só encomendar e a pessoa receber. Isso não mexe no coração. Uhum. Então as práticas elas têm que levar ao sentimento, né? E aí, eu trago inclusive um conceito de felicidade hedônica, que é um conceito que eu trabalho bastante lá, que ele diz o seguinte, vou traduzir ele num exemplo muito rápido. Se eu te dou um iPhone novo 17 Pro, que acabou de lançar, de presente final desse ano, né? Uhum. Tu vai amar, certo? Sim, claro. Mas ano que vem, quando tu trocar pro 18, tu esqueceu o 17. É. Se eu te dou algo, né? Teve um ano que a Next, de Dia das Mães, liberou todas as mães pra passar a tarde de sexta-feira, Uhum. antecedente, né? Com seus filhos, combinado com os pais que ajudaram Uhum. nessa surpresa, né? Entregou uma cesta de piquenique pra eles, pra essas mães, e falou assim, ó, à tarde, tire um tempo com o seu filho e vai fazer um piquenique com Que ele. lindo isso. Quando eu cheguei segunda-feira pra trabalhar, tinha um e-mail diferente na minha caixa, né? E era um e-mail de um filho, me agradecendo, porque ele nunca tinha feito um piquenique com a mãe dele. Ele, a mãe e a avó tinham se reunido e ido pra praia, né? E feito esse piquenique na praia. E eu tenho certeza que todas as vezes que eles passarem por aquele lugar da praia, né, eles vão dizer, olha, aqui foi o nosso piquenique. E a felicidade hedônica, ela fala sobre isso. Você presentear o colaborador, né, ou a pessoa que você Uhum. ama, com algo que o sentimento possa ser revisitado. E aí a pessoa não vai viver aquele sentimento do piquenique uma vez só. Ela vai reviver aquilo várias vezes. E o bem-estar, ele retorna, né? Diferente do presente material, Uhum. que uma vez que você trocou de iPhone, você não vive aquele Nossa. sentimento de novo. Você quer me fazer chorar, é? Já tô aqui emotivo aqui já. Tem Que uma coisa prática linda. que me emociona todas as Nossa, tô vezes. arrepiado, tô arrepiado. Eu vou te contar agora que eu acho que de tudo mostra muito o valor de ser um great place to work, né? Eu poderia te falar aqui da viagem que a Next deu pra Disney, né? Vocês deram uma viagem pra Disney pros Deu uma colaboradores. viagem pra Disney, Minha né? nossa. Quando nós batemos a meta de 18 e 19, nós levamos o time todo pra Disney. Todo o time, né? Nossa. Sem Quantas exceções, pessoas né? A na viagem de época? 2018, a Next era pequena. A gente devia ter por volta de umas 20 pessoas, Vai, né? uma turmona, né? É. Pra fazer uma viagem dessa, E a legal. de 19, nós devíamos ter umas 45 pessoas, mais ou Nossa, que menos, legal, que né? legal. Mas eu poderia falar sobre isso, né? E ressaltar até o fato de a gente levar todo mundo, desde o estagiário até a direção. Uhum. Mas quero falar sobre sentimento de novo, né? E até porque talvez alguém nos escute e diga assim, mas viagem pra Disney é algo muito fora da minha realidade, Uhum. né? E tem coisas, Cauê, que você pode encantar o colaborador de uma maneira muito barata, né? Uhum. Sem grande investimento financeiro. O gift work. Que é o gift work, É. é nosso conceito, né? Isso, Gift aprendemos work. com vocês, Isso. inclusive workshops que já fizemos juntos. A gente fez um treinamento uma vez, outdoor, que a gente levou toda a equipe, né? Do Brasil inteiro, lá pra Santa Catarina. E nós colocamos uma premiação que se todos eles em conjunto atingissem uma meta, eles iam ganhar aquela premiação em conjunto. Então ele era um treinamento de competição entre equipes, mas Tá. tinha essa meta comum, né? E era um baú super pesado, né? E eles carregaram o dia inteiro esse baú. E a gente ficou provocando, dizendo assim, o que tu acha que tem aí dentro, né? Aí um falou iPhone, o outro falou assim, eu acho que tem uma viagem, eu acho que tem dinheiro, Hum. né? E na verdade, Cauê, ele tava pesado porque ele tava cheio de pedra, Ah. que a gente botou pra dar uma sensação de peso. E dentro dele tinham cartas dos familiares. Então, por um Nossa. mês e meio antes desse treinamento, eu e uma analista de RH, só nós dois sabíamos, eu Uhum. trouxe ela de cúmplice. A gente fez contato com todos os familiares e pedimos: você pode escrever uma carta falando por que o Cauê é importante na sua vida? Nossa. O que ele representa, né? Falando coisas que talvez você não tenha tido a chance de falar com ele ainda, né? Certo. E aí pegamos as cartas, pedimos para as pessoas da família reunir cartas também dos amigos, etc. Fotos da vida, né? Reunimos em envelopes. Nossa. Quando bateu a meta e que as pessoas descobriram do treinamento que o tesouro, e a gente falava assim, é o tesouro mais importante da vida deles. O tesouro mais Nossa. importante da vida deles era a família deles, Uhum. né? Aquele lugar, Cauê, ele se transformou num lugar
de muita emoção. Imagino. Várias pessoas chorando, eu recebi vários abraços dizendo, minha mãe nunca me escreveu nada, eu não pensava que meu marido achava isso de mim, né? Então a gente teve ali um momento que, eu lembro que eu fui dirigindo pra casa e pensando assim, que orgulho de ser ponte, né? A Next foi a ponte para essas pessoas ouvirem isso, né? Uhum. Mas o mais emocionante de tudo aconteceu na segunda. Tá. Quando eu cheguei pra trabalhar, uma pessoa de 39 anos me chamou na sala de reuniões e chorava sem parar, né? E a nossa cabeça sempre vai pra coisa ruim, né, Cauê? Nossa, é uma Eu desgraça pensei assim, acontecer. vai pedir pra sair. É, Tá chorando, vai dizer que gosta muito da Next, mas recebeu uma proposta e vai embora. Né? é. E fiquei um tempão esperando, né? E quando ela parou de chorar, ela me disse assim, Bruno, eu passei 39 anos da minha vida esperando a minha mãe falar que me amava. Por muito tempo eu achei que eu não era amada, eu achei que a minha mãe não me amava, eu achei que eu não fazia a vida dela feliz, né? E você não tem a ideia do que tu fez na vida da minha família. Porque ontem no almoço de domingo, eu e minha mãe, a gente se abraçou, a gente chorou sem parar, e eu descobri que por 39 anos que eu esperei ela falar que me amava, ela também tentou falar que me amava. Mas a criação que ela teve dos pais dela não permitia demonstrar amor e carinho. Então foram 39 anos onde eu e ela nos libertamos graças àquela carta. E isso, Cauê, não tem preço. E com isso encerramos aqui o nosso podcast. Gente, que coisa! A gente tá aqui com os olhos mareados mesmo, e acho que até quem deve estar nos escutando ou assistindo vai ficar, com certeza. Porque no fim das contas, olha que legal, né? Ai, Bruno, qual que é a prática mais legal que vocês já tiveram, não sei o quê, né? Você já levou as pessoas pra Disney 2 vezes, você poderia na hora falar, levamos o pessoal pra Disney. Você só citou, mas falou, mas não é essa que eu queria destacar. Uhum. Né? O que você quis destacar é aquilo que não custou quase nada, que foram fotos, foram cartas, foi ali uma dinâmica, Uhum. mas foi de fato a transformação pessoal, profissional que vocês levaram para essas pessoas. Quando a gente vê que mais do que colocar container dentro de um navio, né? A gente faz com que as pessoas possam mudar a vida delas, É. faz sentido. Toda a dificuldade que é ser um empreendedor, né? Você traz com essa prática, eu acho que o grande segredo, né, que a gente nomeia, né, de gift work, esse presente no ambiente de trabalho, que destrava para quem está nos escutando o que é ser um excelente lugar para trabalhar. Porque se você falasse de cara, né, é só a Disney, aí o pessoal até desligaria aqui, mudaria de canal no YouTube, falar, tá bom, vai, não dá para fazer isso, Sim. né? E essa simplicidade é o que realmente transforma, claro, a criatividade, esses valores, essa crença de dentro para fora, o que ajuda muito, eu acho que com certeza vocês, desde a autodiretoria através de ti, do Evandro, né, Sim. Turato, acreditarem nisso, porque tem empresa que a autodiretoria não acredita, né? Então é um pouco mais, não cascateia, é um pouco mais difícil. Sim. Então, esse também é um outro segredo, né? Vir de cima até os colaboradores, né? De cima, assim, né? No modo de dizer, para as pessoas essa prática GPTW, né? E eu anotei aqui um case que eu acho bem legal você trazer, porque pode servir de inspiração, assim como já está servindo. Uma prática que vocês chamam de Next People, que é uma espécie, não sei se eu vou falar da melhor forma, né? Traduzir, como você estava dizendo, um programa de fidelidade, igual como se fosse programa aéreo, né? Que você tem uma companhia aérea que você pode ser ouro, prata, bronze, diamond, sei lá o quê, Isso né? mesmo. Uhum. E vocês têm isso para gestão de pessoas. Conta um pouquinho como que funciona esse programa, porque eu achei esse case nota 10. Certo. O Next People é de uma maneira traduzida perfeitamente por você, né? Então ele é um programa de fidelidade, onde a gente entendeu o seguinte: nós precisamos achar uma maneira de reconhecer aquele colaborador que ele é fora da curva, aquele colaborador que ele entrega mais. Uhum. E aí, nós criamos esse programa, que ele tem 8 categorias diferentes, tá? E o colaborador, ele vai crescendo nessas categorias e acessando em cada uma delas uma série de benefícios especiais, que não Uhum. estão disponíveis para qualquer um, estão disponíveis para aqueles que atingem, né, esses objetivos. Na companhia aérea, quanto mais você voa, mais você vai ganhando ponto, né? E para Next People, como que a gente pode ir crescendo? Explica aí pra gente. Certo, são 2 tipos de critérios. O primeiro deles é tempo de casa, Tá. né? Só que a gente sempre falou o seguinte: a gente não quer premiar quem só passa. Uhum. O cara tá lá há 10 anos, mas tá lá há 10 anos e sempre Levando na de média. barriga, né? Não é essa pessoa, né? Então o tempo de casa é um dos critérios, porém existem outros critérios que ele precisa cumprir, relacionados a o quanto ele se desenvolve
e o quanto ele contribui com o desenvolvimento dos outros da empresa. Tá. Por exemplo, quantos cursos ele fez nos últimos 12 meses por sua própria iniciativa. Então a empresa dá uma série de treinamentos de desenvolvimento para ele. Mas o que ele buscou por conta própria? Uhum. Então, que é o 50% dele, né? Depois, a gente não quer que aquele conhecimento fique retido. A gente quer que ele possa ser disseminado para o máximo número de outros colaboradores. Então, o que ele aprendeu e o que ele treinou aos outros. Ah, ok. Então, ele, a depender da categoria que ele vai chegar, ele pode ser desafiado a dar um treinamento para os colegas, 2, 3. Pode Uhum. ser de uma forma mais local, dentro do seu departamento, ou até para a empresa toda, nas nossas práticas de meetup. Ele pode dar um meetup para todo mundo, né? Treinar os outros, né? Disseminar o conhecimento para o time, né? Isso, Legal. é se desenvolver, ficar melhor e fazer o colega ficar melhor também. Uhum. Inclusive, isso gera uma cumplicidade, porque quando o Cauê me transforma em alguém melhor e eu sou teu par, eu tenho orgulho de trabalhar contigo, né? Uhum. Isso gera uma sinergia entre as Com pessoas. certeza. E o terceiro ponto é que ele dê ideias de melhoria, né? Que impactem na produtividade da empresa, em uma maior lucratividade, em uma Uhum. economia financeira, né? Então, eu ser melhor, fazer o outro melhor e causar um impacto de melhoria na própria Next, No né? negócio, Com um né? projeto ou algo do tipo, Uhum. né? E aí, então, ele vai tendo esses critérios que ele vai assumindo, né? Junto com o tempo de casa. E ele assume ele ganha diversos benefícios. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem o Jean, né? O Jean, ele tá voltando agora da Espanha, Opa. né? Ele acessou uma categoria Diamond no ano. 2 vezes por ano eles podem fazer essa progressão. Então ele acionou essa categoria Diamond no começo de 2025. E um dos desejos do Jean era morar fora do país. E na categoria que ele está, ele pode passar 6 meses, né? Sem se desvincular da empresa, morando no exterior. Trabalhando remotamente. Isso. E ele escolheu ir para a Espanha. Só que qual que é a grande vantagem do Jean em ir para a Espanha? Na categoria que ele tá, ele também nas sextas-feiras só trabalha até o início da tarde. Opa. Então sextou mais cedo na Espanha. Uma vez eu vi uma empresa que tinha essa prática, eu achei interessante o nome. Ele era Curta Sexta-feira Curta. É legal, né? O título, né? É legal. Então no Diamond, a pessoa trabalha na sexta-feira até o início da tarde ali. Tá Isso. certo. Um outro benefício que ele tem é que ele amplia a quantidade de férias dele do ano. Em vez de ele ter 30 dias de férias, ele passa a ter 40 dias de férias. Nossa. Né? Uhum. E o Jean tá super aproveitando esses dias de férias dele. Por quê? Ele cumpriu o tempo dele lá da Espanha, fechou a casinha dele, mandou foto pra nós no grupo da empresa semana passada e disse, ó, pessoal, antes de voltar pro Brasil, eu vou usar os meus 10 dias para dar uma passadinha na Tailândia. Ó, que né? chique o Jean. Que eu quero conhecer esse país, é um sonho meu. E na categoria que ele tá, ele também tem um bônus de R$2.500 para realizar um sonho. Que ele vai usar para pagar o hotel da Tailândia. Olha aí, que beleza. Então, Vale a pena ser Diamond, hein? Vale, O com Diamond certeza. é a categoria máxima? Vocês têm quantas Não, a categorias? gente tem 8 categorias. 8, tá. O Diamond é a sexta. Opa, eu quero... Imagina o que deve ser a última. Como é o nome da última categoria? É o Infinity. Infinity, já gostei o nome, né? Então vocês devem ter criado, né, com certeza, em cada uma das categorias, quais são os benefícios que o colaborador pode acessar pelo fato de estar tendo uma progressão de tempo na Next, mas Isso. também essa questão do aprendizado, em desenvolver aos outros e a inovação, não é? Correto? Que maravilha essa ideia. E tem um ponto que uma vez eu apresentei para um empresário, isso, Cauê, e ele me disse assim, ó, mas isso aí é prejuízo para a empresa, né? Cético. Porque se eu vou dar 10 dias a mais de férias pro cara e ele não vai trabalhar na sexta-feira à tarde, eu perdi dinheiro, né? É pelo contrário. Porque pro Jean chegar a ter 10 dias a mais de férias, pro Jean sair na sexta-feira mais cedo, ele já nos entregou algo fora da média há muito tempo. Já se pagou faz tempo isso aí. Esses 10 dias já se pagaram, Uhum. porque ele foi um colaborador que ele fez tanto além, né? Que ele não faria, talvez, se ele não tivesse esse incentivo. E Uhum. então isso já tá pago, né? E a cereja do bolo, para no ano que vem ele continuar acessando esses benefícios, ele tem que continuar se mantendo em alta performance. Uhum. Então, na verdade, a empresa não tá perdendo, né? A empresa tá ganhando. Com certeza. E esse é o tipo de comentário que a gente ouve às vezes com uma certa frequência das pessoas que são mais céticas em relação a isso, né? Mas a gente vai perder dinheiro, isso aí parece... A gente uma vez comentou isso, né? Que assim como vocês falaram que levaram para Disney, né? Nós também, né, no GPTW já tivemos essa prática, né? De mandar aos colaboradores uma viagem, né? Como essa, Disney, já fizemos Cancún também, enfim. Porque atingimos uma super meta. Então essa era a ideia, né? Não era a meta do ano, era a super meta do ano. Que por óbvio,
pagava com tranquilidade toda essa viagem, né? E uma vez um empresário, também eu contei essa prática, ele falou assim, no meio de uma sala grande, assim, ele falou assim, nossa, mas então o GPTW deve estar com muito dinheiro sobrando, né? Pra conseguir fazer uma prática como essa, mas meio que desdenhando, Aham. né? Aí eu pensei por um tempo e falou assim, exatamente, é justamente por conta de a gente conseguir criar um ótimo ambiente de trabalho que a gente tem dinheiro sobrando para fazer esse tipo de coisa, E é né? verdade. Então, tem que entender isso, né? Que essa história de criar um excelente lugar para trabalhar é bom para as pessoas, é verdade, mas principalmente também para os negócios e para a sociedade também, né? O negócio cresce quando as pessoas crescem, não é, Bruno? Exato. E os números provam, né, que as empresas Great Place to Work, por exemplo, são mais bem ranqueadas na Bolsa de Valores. Uhum, sem sombra de dúvida. Bolsa de valores, faturamento, menor turnover, clientes mais satisfeitos, fidelidade, tudo isso cresce. Vocês têm mensuração desse tipo também, imagino, né? De quanto que vocês estão crescendo, isso atrelado a ranking, as pessoas, enfim, como que é isso? A gente tem uma grande dificuldade nesse sentido, porque nós nascemos com esse olhar. Uhum. E aí a gente não tem o antes. Não tem o antes, né? O É, não ser, né? aham. Eu tenho certeza que isso é um impacto, Tá. né? Mas hoje eu não consigo mensurar, talvez sem abrir mão. E a gente Uhum. não tá disposto a abrir mão. Que bom. Não abram mão Com mesmo, certeza. né? Porque acho que esse eu acho não, eu creio, né? Que esse é uma receita de sucesso aí que vocês levam para Eu sempre, posso né? dizer que olhando para os concorrentes da área, Cauê, a Next chegou em 8 anos onde nenhuma das outras empresas esteve, Não é né? o acaso, E não é o caso, não tenha dúvida. né? Bruno, nossa, práticas que você trouxe pra gente, interessantíssimas, né? Muito inteligentes, práticas emocionais você trouxe pra gente que transformam a Next Shipping nessa baita organização. Se você pudesse, assim, dar uma dica, né? Vamos dizer assim, uma empresa que está nos assistindo agora, um RH, um líder, uma líder, fala assim, puxa, mas eu tô meio perdido, eu não sei por onde começar, né? Nessa trajetória de construir um ambiente melhor, nem que seja no meu pedaço, no meu Sim. departamento, na Aham. minha área. Vocês que já nasceram com isso na veia, que dica que você daria aí, já que a gente tá falando de bench, para alguém que quer começar a construir um ótimo ambiente para trabalhar? Certo. A dica número 1 que eu posso dar é: tragam as pessoas para o processo, né? Traz o colaborador para fazer parte disso. Como eu te falei, a gente passou a ouvir muito mais as pessoas e a gente passou a acertar muito mais quando a gente passou a ouvir mais as pessoas, né? Inclusive hoje a gente tem uma prática que é uma prática do comitê de cultura. Cultura é muito importante na Next, é o que sustenta o que nós somos, né? E aí nós temos um comitê com pessoas que são as pessoas responsáveis por serem os guardiões dessa cultura, né? E dentro desse comitê, a gente faz questão de ter representantes de todas as áreas da empresa, Uma diversidade ali. que não podem ser gestores. Porque o gestor, a gente já escuta naturalmente, né? Uhum. Mas alguma coisa está acontecendo lá no bastidor e que o gestor não está sabendo, né? No grupo de WhatsApp, que não tem o líder. Isso, antigamente a gente falava na rádio corredor, Isso, agora é no grupo de WhatsApp que não tem o isso. líder, né? Então, assim, a gente precisa ouvir essas pessoas, a gente precisa ter a voz delas, a gente precisa ter a visão delas. Sim. Porque às vezes eu acho que pagar uma janta no bistrô é o máximo. E ele tá entendendo que não é isso. Ele tá entendendo que é o quê? Bastante churrasco, Uhum. né? Então, assim, faça um movimento para trazer as pessoas para dentro desse processo. Se você não é um Great Place to Work ou você quer fortalecer, né, isso dentro da tua empresa, Boa. comece a trazer o colaborador para essa responsabilidade, né? Uhum. E além de você saber aquilo que talvez você não saiba se você não acessar ele, né? Você passa a ter um time comprometido com o GPTW, né? A gente fala lá na Next que cada um é responsável pelo Great Place to Work do outro. Uhum. Não é a Next que é a responsável pelo GPTW. Quando a gente sobe lá para ganhar um troféu, não foi a diretoria da Next que ganhou esse troféu. Foram as 200 pessoas, Uau. porque nós construímos juntos. Uhum. Então, o colaborador fazendo parte do processo, ele se sente responsável por ranquear, ele se sente responsável por amanhã, quando o colega dele chegar, encontrar um ambiente positivo para estar, né? Ótimo. Então, para mim, trazer as pessoas pro processo é a maior dica que eu posso dar. Dica maravilhosa, maravilhosa, né? Essa história de escutar, de trazer as pessoas para dentro do jogo, né? E não para fora do jogo. É Isso. aquilo que eu falo, né? Fazer com que as pessoas se sintam parte das práticas e não a parte das práticas, Ótimo, né? De ótimo. lado das práticas. De uma maneira estruturada, né? Não pode Sim. ser só assim, de vez em quando eu falo com alguém no café e aí eu ouvi. Uhum. Não, né? Estrutura isso. Cria, de fato, talvez esse comitê de Ritos, né? representatividade, né? Lá na Next as pessoas se candidatam para fazer parte e aí elas podem passar por 2 anos no comitê, então o Uhum. comitê sempre tem a oxigenação
e precisa ser gente de todas as áreas Uhum. para que toda a empresa se sinta ouvida. Ótimo. E uma coisa que você trouxe que eu acho que vale a pena como dica também, né, é que as empresas não deixem as práticas soltas, assim, surgiu uma coisa aqui, eu vi lá um podcast do Bruno, agora eu vou calar. Não é exatamente assim, tem que empacotar muito bem isso, né, como vocês fizeram aqui a história do Next People, né, ou seja, Aham. trazer ao programa de fidelidade, explicar, ou seja, vocês criaram algo bem específico, não dá para alguma outra empresa até pode copiar, mas não vai ficar igual, né, então Sim. assim, é muito legal isso, assim, não deixar as práticas soltas, isso é muito importante, né, É. amarrar bem, né. E sem precisar escolher na nossa trajetória, né, Cauê, ter resultados ou cuidar das pessoas. Você pode ter os dois. O Next People é uma prova disso, Uhum, né? uhum. Então, o Jean, hoje, ele é um cara fora da média, ele dá mais resultado do que o normal. E ele é cuidado, ele recebe mais por esse resultado que ele dá, Uhum. né? Então, você não precisa, na história da empresa, escolher um ou outro. E antes da Next ser sucesso, a gente foi muito colocado à prova em relação a isso. As pessoas diziam, eu dou no máximo 3 anos para vocês desistirem dessa história aí de cuidar das pessoas, né? E hoje essas mesmas empresas nos copiam. Ou seja, o governo foi atrás de vocês para, né, agradecer, né, ou seja, vocês estão tendo esse reconhecimento. Você falou algo que me lembrei, um gestor uma vez me perguntou assim, claro, de uma forma muito genuína, né, Cauê, como eu faço para equilibrar os pratos das metas e resultados que eu sou cobrado pela diretoria? Aquela história de equilibrar o pratinho, né, ficar Sim, rodando. aham. E esse outro pratinho que você está comentando aqui agora, que é cuidar de pessoas, fazer as práticas de gestão de pessoas. Aí eu parei por um instante e olhei pra ele e falei assim: "Mas quem disse que esses são pratos diferentes?" Aí ele arregalou os olhos assim e falou assim: porque no fim das contas, esse é o mesmo prato. Quem é que alcança o resultado, Exato. se não as pessoas? Então, quando você cuida das pessoas, elas cuidam dos negócios. Então é uma coisa meio que, por mais óbvia, o óbvio precisa ser dito, É, né? Então é. isso é muito importante. E aí ele gostou da resposta e eu achei que foi uma coisa interessante com uma metáfora de Sim. trazer, né? A gente sempre fala lá na Next a seguinte frase: colaborador feliz é igual cliente feliz. Perfeito. Não, É não isso. tem, não tem outra maneira de pensar, né? É, Queria começar a terminar. Nossa, como passou rápido o nosso tempo. muito. Fazendo uma pergunta que até fora do script, mas me veio a ideia aqui agora. Eu queria que o Bruno de 2025 tivesse a oportunidade de falar uma frase, um rápido bate-papo com o Bruno de 2017. Certo. Que talvez estava com aquelas anseias, com aquele medo, não sei, de abrir uma nova empresa, como que vai ser esse meu futuro, o empreendedorismo. E esse Bruno de hoje, de 2025, falaria o que para esse Bruno de 2017? Talvez o Bruno de 2025 falaria pro Bruno de 2017 que siga o seu sonho e não desista daquilo que você acredita. Porque ao longo dessa caminhada, Cauê, a gente teve vários anticorpos, né? Uhum. Várias pessoas para dizer que não ia funcionar, que não ia dar certo, vários desafios que nos fizeram questionar, né? Por exemplo, de dizer, será que realmente eu preciso ser a empresa perfeita? E aí eu não vou conseguir porque a empresa perfeita não existe, Uhum. né? E a gente teve, claro, muitos acertos nessa jornada, mas erros ao longo do processo, né? E então, assim, a gente só chegou onde a gente chegou e está aqui, hoje a gente está conversando, né? Realizando isso para a empresa, né? O Bruno está aqui representando Uhum. 200 pessoas, porque a gente teve a coragem de se manter no nosso propósito, né? E isso é colocado à prova diversas e diversas vezes, né? Uhum. Então, com certeza, hoje é muito fácil eu ter essa consciência de dizer que bom que eu não desisti. Por quê? Uhum. Porque eu vi que deu certo, né? Uhum. Mas ao longo da jornada, por muitos momentos, a gente se questiona e a gente diz, será que o outro caminho é mais fácil? Olhar só para o resultado é um caminho mais fácil, É. só que ele não traria a satisfação e a realização, né, que o lado das pessoas nos traz. Uau. Então, com certeza, essa maturidade de hoje teria me ajudado a passar pelo caminho de uma forma mais tranquila. Parabéns por esse Bruno de 2025 que chega até Obrigado. aqui, para o Evandro, para todos os 200 pessoas aí da Next Shipping que tenho certeza que depois vão assistir esse nosso bate-papo. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Cauê, a oportunidade de novo, aprender contigo, né, e dividir um pouquinho da Next com todas essas pessoas, que a gente sirva de inspiração para um Brasil, né, melhor.
Obrigado de coração. E para você que assistiu ao nosso episódio hoje, muito obrigado. Não deixe de acompanhar, assinar a nossa newsletter, onde a gente traz conteúdos e também os próximos episódios. E os episódios antigos também, nós já estamos na nossa segunda temporada do BeatBand. Não deixe de seguir também, né, o @GPTW Brasil nas redes sociais e acompanhem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!